E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. E hoje teremos mais um Marcelo Responde. Hoje o nosso assunto é sobre líquido de arrefecimento. Esse vídeo já foi visto por várias pessoas e algumas perguntas foram feitas. Com base nessas perguntas, eu vou citar algumas das principais. Eu vou fazer alguns comentários adicionais para tentar ampliar um pouco o assunto. Então eu peguei 5 perguntas aqui, algumas são interligadas, então eu vou lê-las e vou explicando aos poucos. A primeira pergunta, na verdade o primeiro é um comentário do Eduardo, um amigo meu, que ele comentou o seguinte em relação à viabilidade da utilização do etileno glicol ou em relação ao percentual que é utilizado pelas montadoras, né? Então ele colocou isso como um aspecto que deve ser reavaliado às vezes. Então ele colocou o seguinte, que existem duas coisas que devem ser colocadas na balança. O primeiro é o fato do circuito ser pressurizado, que existem pressões dinâmicas no sistema, ou seja, a possibilidade de ocorrer a cavitação, porque tem o circuito de arrefecimento, ele não é contínuo, ele tem variações de diâmetro, tem curvas, e isso mesmo com reservatório e com pressão positiva. E isso pode acontecer principalmente na bomba d'água por ter um pequeno ponto de pressão negativa dinâmica, porque cria-se vácuo lá, que pode acontecer o efeito da cavitação. Por isso, mesmo pressurizado, é importante usar etileno. Então aqui ele coloca, é legal usar o etileno nesse ponto. Por outro lado, o etileno troca menos calor do que a água pura. E aqui ele fala de uma experiência que ele fez na empresa que ele trabalha, onde ele reduziu o percentual de etileno num intercooler industrial, não é para uso automotivo, mas usa o mesmo princípio. Ele mudou de 60% para 20% do aditivo e a temperatura caiu 10%. Ou seja, ele está trazendo um paralelo. É bom por um lado e pode não ser tão bom por outro, né? E a sugestão dele, ele acha que seria interessante algo em torno de 30% do aditivo na água desmineralizada e não os 50% que se usa em média hoje no mercado. Esse é um ponto que a gente vai colocar então, vamos conversar daqui a pouco. A viabilidade do etileno se deveria ser menos, se a água pura é melhor do que a mistura, vamos falar sobre isso. Um outro amigo nosso, Leonardo, fala assim, boa noite professor Marcelo, mais uma vez, um bom conteúdo. Observei no vídeo a norma ABNT NBR 13705, que eu citei. Aí ele falou o seguinte, o carro que ele tem é um carro da GM, que usa o aditivo da Cedelco, e lá é citada uma outra norma, a 15297. E aí ele foi pesquisar e viu que as normas eram diferentes. Pois bem, nós vamos comentar dessas normas. Na realidade existem 3 normas que regem a parte de líquido de arrefecimento hoje no Brasil. A 13705, a 15297 que ele citou e uma terceira que é a 14261. Já vamos conversar sobre isso. Outro amigo nosso, Pedro, falou assim, professor, e o óleo solúvel no arrefecimento? Aquele que era utilizado em veículos antigos, que vinham na recomendação no manual para usar esse óleo. Podemos adotar um produto à base de etileno glicol nesses veículos? Sim ou não? Ou seja, carros bem antigos, aqueles carros com bloco e cabeçote de ferro, normalmente radiador que era de cobre, de latão, não era de alumínio. É interessante parar de usar aquela mistura antiga de água com óleo solúvel. Tem gente que usa até o óleo de corte para usinagem e começar a usar o aditivo atual, que é a base de etileno glicol. Vamos conversar sobre isso.
Outro amigo nosso, Sanael. Boa noite, Marcelo. A Paraflu está soltando aditivos com glicerina. E aí? Não é etilenoglicol, é glicerina. Será que é válido o uso da glicerina? E o nosso último amigo, Paulinho. A minha dúvida é, e se eu usar água da torneira junto com aditivo, é correto? O aditivo não compensa o problema da água da torneira? Ou seja, o fato de eu usar água da torneira, se eu colocar o aditivo, resolvo o problema dessa água vir da rua, dela ter cloro? Sim ou não? Então vamos por partes. Quanto à utilização da água de torneira, né, se ela pode ser compensada com aditivo? Não, ela não pode. Tá? Uma vez que a água de torneira possui uma série de sais minerais, inclusive e principalmente o cloro, ela é muito corrosiva, então não adianta, tem que ser desmineralizada. Tá? Tem gente que às vezes acha que a água mineral é boa, é pior ainda do que a água de torneira. A única água aceita no sistema de arrefecimento é a água desmineralizada. Ok. O que o Eduardo falou em relação ao percentual do aditivo. Tá? Vamos comparar um pouquinho os aditivos e entender melhor. A água pura, ela tem uma característica muito interessante, que ela troca fácil o calor. Ou seja, ela tira fácil o calor do motor e joga para o ambiente através do radiador do sistema de ventilação que existe no sistema de arrefecimento. Quando eu coloco o aditivo à base de etilenoglicol ou de outra substância, a capacidade de tirar calor do motor realmente diminui. E diminui algo em torno de 40%. Ou seja, os carros atuais que foram projetados para utilizar o aditivo, eles têm que ter um sistema superdimensionado, radiadores maiores, maior fluxo de líquido da água, do líquido de arrefecimento na bomba, para compensar essa troca de calor menor. Então dá a impressão que o aditivo ele atrapalha, ele perde nesse ponto, fato. Por outro lado, o aditivo não permite que a água ferva a 100 graus. Ela vai ferver a 115, 118, depende do percentual do aditivo que tem na água. Se eu tiver a água pura, ela ferve no máximo a 100 graus. Se estivermos aqui em São Paulo, em temperatura inferior a isso, como nós vimos no vídeo, 95, 96 graus, depende da altitude. Outro ponto é em lugares frios, que tem no Brasil, inclusive, então a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, lugares onde a temperatura chega abaixo de zero. Água pura congela em 0 graus. Com o aditivo misturado na proporção correta, ela não congela nessa temperatura, ela vai congelar em temperaturas inferiores a 10 graus negativos. 10, 11, 15, chega a ser até 18 negativo, dependendo da proporção. Ou seja, os carros atuais, pelo fato de terem potências mais elevadas, do sistema ser pressurizado, é sim interessante a utilização do aditivo conforme recomendado no manual do proprietário. Utilizar somente água, mesmo que desmineralizada, vai gerar problemas que podem ser no superaquecimento, com a fervura do sistema, ou em lugares muito frios o congelamento, que em casos críticos pode gerar até a trinca do bloco. Ok? Então é importante sim. Quanto a percentual, existe sim um estudo muito grande hoje de tentar diminuir este percentual. E isso a gente vai falar daqui a pouco em relação às normas. Ele cita 30%. O Leonardo fez o comentário das normas. Então vamos falar das normas. Nós temos 3 normas que regem os líquidos de arrefecimento. 2 para líquidos puros, ou seja, que tem que ser misturados com água desmineralizada. Tá? O primeiro,
A primeira norma é a 13705, que se refere a fluidos que são de composição sintética. Ou seja, é etileno glicol, porém com alguns outros aditivos que são colocados lá, sintéticos. Essa norma é de 2011 e ela rege todas as características que esse produto deve ter. Se você comprar um aditivo que é sintético e que lá atrás está escrito que atende à norma NBR 13705, o aditivo é bom, é de boa qualidade e você pode utilizar. Se por um acaso você comprar um aditivo que fala que ele atende à norma 15297, é similar à norma que eu acabei de falar, porém é para aditivo orgânico, que não é sintético, mas fala exatamente da mesma coisa. É também etileno glicol, porém numa base orgânica, com outros aditivos que são de base orgânica, e que podem ser utilizados sempre com aquela proporção conforme o manual do proprietário recomenda, normalmente em torno de 50%. Então essas duas normas são similares. A terceira norma que existe, que é mais recente, é a 14261, 14261 da ABNT. Essa norma é de 2016. E ela fala tanto dos aditivos de classe A, que são os etilenoglicóis, de classe B, que são os propilenoglicóis, que é uma classe que também é utilizada por alguns fabricantes, e classe C, que são as glicerinas. Ou seja, existe realmente aditivo à base de glicerina. Fala dos três, mas não para o aditivo puro, mas sim para aquele que você compra e já vem misturado com água desmineralizada. 14261, quando está escrita essa norma lá atrás, ele já vem pronto para uso, já diluído com água. Que proporção? 50%? Não, em torno de 33% de aditivo. 1/3 é aditivo, 2/3 é água. Ou seja, você comprou 2/3 daquele frasco, você comprou água, e 1/3 é o aditivo puro. Então essa norma 14261 é para o produto já diluído. Serve? Serve também. Perfeito. Ok? Então, desde que atenda a uma das três normas, beleza, não tem problema. Se não atende nenhuma, foge disso, porque não vai atender às necessidades conforme o projeto do veículo. O óleo solúvel, que era utilizado em carros antigos, né, a gente fala de Aero Willys, Gordini, BKV, Chevrolets antigos, Ford V8 com motor flathead, coisas desse tipo. Esses carros, muitas vezes, no manual vinha escrito somente para pôr água. Simples. Como era de ferro, a corrosão era muito lenta, era muito difícil gerar furos. Depois de um tempo, começou-se a utilizar óleo solúvel, que é para diminuir a corrosão, e melhorar um pouquinho a troca térmica. Porém, esses sistemas eles foram desenvolvidos inicialmente para usar somente água. Se eu coloco um aditivo atual, o que vai acontecer? Bom, o etilenoglicol, a glicerina e outros que existem hoje, como eu falei no começo desse vídeo, diminuem a troca de calor. Então o motor vai trabalhar mais quente. Opa, então é pior. Para esses carros, se colocar na base de 50%, sim, é pior. Vai aumentar a temperatura de funcionamento desses carros. Então tem muita gente que coloca um aditivo de boa qualidade num carro antigo e ele percebe que a temperatura subiu. Ele não chega a ferver, não chega a sair vapor, mas o indicador de temperatura aumenta. Então ele fica muito preocupado com isso. Né? Não ferve porque esse aditivo não permite a fervura, entrar em ebulição, virar vapor. Porém a temperatura sobe. Qual a sugestão? Utilize ele pelo fato dele também ser anticorrosivo
e também de não permitir a cavitação. Cavitação é uma coisa séria, é a erosão dos componentes por arrancamento do material, quando se geram bolhas de vapor. Tá? Então, use um percentual pequeno dele, ou mantenha o óleo solúvel se você quer. Para carro novo, óleo solúvel não serve, não funciona. Deu para entender essa diferença, pessoal? Então, para carros muito antigos, eles não foram projetados para esse tipo de aditivo. Então, pode usar o óleo solúvel. Ou então, 10%, 15% do aditivo atual. Tá bom? O nosso outro amigo perguntou da glicerina, o Sanael. Vamos falar um pouquinho da glicerina e comparar com o etileno glicol. Bom, eu falei, primeira coisa, que a água troca mais calor. A glicerina, ela congela a 20 graus. Opa, ela pura, congela a 20 graus. Então ela não serve para climas frios. Ela aguenta a temperatura elevada? Aguenta. Pura, ela aguenta até 180 graus aproximadamente. O etileno glicol aguenta até 198. Então, mesmo em temperatura alta, ela é pior que o etileno glicol. Tá? Então, ela não traz vantagens de temperatura. Em relação a trocar calor, a glicerina e o etileno glicol são equivalentes. Então, os dois perdem um pouco da troca de calor. Mas existe um outro problema grave da glicerina. Ela é muito mais viscosa, densa, quando pura, quando você pega ela, do que o etileno glicol e do que a água, muito mais ainda. Para vocês terem uma ideia, ela é 75 vezes mais viscosa que o etileno glicol. Ou seja, mesmo que você misture na água, você vai ter uma mistura que é mais viscosa, mais grossa. E o teu carro não foi projetado para isso. A bomba d'água, a bomba do líquido de arrefecimento, não foi projetada para um líquido tão viscoso. Então o fluxo desse líquido vai ser prejudicado. Você vai ter problemas, sim, de cavitação. Você vai ter problema de fluxo. Então, a glicerina, ela não é interessante do ponto de vista do comparativo com o etileno glicol. Ela só traz desvantagem. Possivelmente, ela está saindo muito barata. Só isso. Não sei se vocês sabem, mas a glicerina, ela é um subproduto da obtenção do biodiesel. E a glicerina, ela acaba sendo como se fosse um resíduo da extração do biodiesel. Então, algumas empresas que estão trabalhando com isso se veem lotados de glicerina e não tem aplicação para isso. Ela virou quase que um lixo, não serve para quase nada. Vamos fazer sabonete de glicerina. Haja sabonete. Não tem como usar tanto sabonete. Então estão tentando achar soluções comerciais para o uso da glicerina. Eu acredito que o fato de estar aparecendo mais aditivos à base de glicerina é para tentar aproveitar esse subproduto do biodiesel. Ok, pessoal? Bom, vamos fazer um comparativo final então. Água pura troca melhor o calor, mas ela não suporta superaquecimento e nem congelamento, assim como gera cavitação muito fácil. Então a água pura não é indicada para carros atuais de forma alguma. Para os antigos pode ser suficiente. Etileno glicol troca um pouquinho menos de calor? Sim, mas os sistemas são projetados para isso. Então não existe problema com a utilização dele. Suporta superaquecimento? Sem dúvida. Suporta congelamento em regiões muito frias. Evita a cavitação e não gera tanto consumo de energia para funcionamento da bomba d'água. Glicerina.
ela é muito parecida com o etileno glicol, porém não suporta congelamento. Gera mais cavitação e gasta muita energia para o acionamento da bomba. Portanto, opinião do professor Marcelo, glicerina eu não recomendo. Qual marca? Para mim não importa a marca. Ok? Basicamente, pessoal, é isso que a gente tinha para falar em relação a esses produtos, em relação às normas. E o único detalhe que eu queria complementar, que é em cima daquele comentário inicial do Eduardo, é em relação ao percentual, né? Ele fala dos 30%, ele acha interessante. A norma 14261 fala dos 33% de aditivo. E hoje, algumas montadoras já estão colocando o aditivo com essa proporção, de 33%. Ok? Então, é natural que com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós comecemos a ver carros cada vez mais que usam um pouco menos do etileno glicol, na faixa dos seus 30%, 40%. Isso realmente é fato, deve começar a ter uma queda no percentual, tá bom? É isso aí, gente. Espero que a gente consiga ter sanado algumas dúvidas que ainda poderiam estar persistindo em relação a esse vídeo. Líquido de arrefecimento, tá? Qualquer coisa, coloquem perguntas nos nossos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Autos School e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Valeu e até mais!